Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal favorito, mais lindo, mais maravilhoso da Brasil Paralelo. Mais incrível. Mais incrível, mais formidável. Mais uma vez aqui com meu querido amigo Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara. Boa noite. Como é A que gente você tá? não combinou os looks hoje. É exatamente isso que eu ia falar. A gente vem sempre combinando. Hoje tá um desastre Hoje, aqui. hoje tá meio desastroso. Tá igual o assunto que abordaremos no Brasil. Ou seja, foi de propósito. Foi de propósito. Isso nada mais é do que uma metáfora. Exato. Do pra assunto mostrar sobre o o caos que se encontra esse assunto, que será o quê? Que será o quê? Vamos falar hoje com as melhores pessoas com quem a gente poderia falar sobre isso, que é sobre transporte no Brasil. O caos do transporte no O Brasil. caos do transporte no Brasil. O caos. Estamos aqui com Eliezer Bulhões, que é engenheiro civil, doutor em transporte. Bem-vindo. Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Boa noite. Boa Muito obrigado. noite. E também com o Adriano Paranaíba, que é meu conterrâneo, é de Goiânia. Goiânia só Goiás. produz gente boa, economista, doutor em transportes também. Bem-vindo, Adriano. Gente, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande da gente estar participando aqui do programa de vocês. Satisfação toda nossa. Os dois juntos, inclusive, escreveram este livro que se chama Transportar é Preciso. Vou mostrar aqui na câmera. Muito bacana. Muito legal mesmo. Já fica a dica, porque ele é um livro que qualquer pessoa pode entender. Assim, às vezes fala, vai falar sobre transporte, não vou entender nada, o negócio é muito técnico. Não. A linguagem é muito acessível, qualquer pessoa entende. Eu li o livro e, de fato, eu entendi. E eu não sei nada de transportes. Agora eu sei, né? Porque agora eu li o livro. Então, quer dizer, vocês conseguiram arrasar muito na linguagem. Obrigada por terem feito esse trabalho por nós aqui. Foi, na verdade, Lara, um desafio, porque a gente entregou o primeiro. O primeiro era a coletânea de vários artigos científicos que a gente escreveu em conjunto, que a gente apresentava em congressos, né? Então a gente juntou, mandou pra editora e falou assim, galera, vocês vão ter que mudar essa linguagem aqui que ninguém vai entender essa bagaça, né? Aí a gente teve que realmente buscar uma linguagem realmente pra gente Fica mais comunicar com as palatável, pessoas. né? Isso. Muito engenheirês, muito economês. Aí o pessoal, tá, e como é que faz? Então, tá, explica isso melhor. A gente, então, peraí, calma. Não, mas sabe o que eu achei bacana no livro? Vocês conversam conosco. Então, por exemplo, na hora que vocês vão falar lá da teoria das opções reais. Se você chegou até aqui, você é fera. Fica aqui comigo mais um pouquinho, que eu vou explicar mais um pouco. Quebra da quarta parede, assim. Exato. Conversam conosco. Mas, pessoal, olha só. Em 2018, houve ali a greve dos caminhoneiros, né? E ela expôs para nós um problema que se revelou absurdo. Acho que as pessoas não sabiam o tamanho que era o problema do transporte. Nós tivemos desabastecimento de alimentos, falta de produtos básicos, falta de combustível, tabelamento de combustível, um negócio que a gente não imaginou que veria de novo. E o que mais nós vimos foi gente no Twitter, vocês até falam isso aqui, né, no livro de vocês, falando, gente, mas esse absurdo só está acontecendo porque não se construíram mais ferrovias. É só construir mais ferrovias que a gente vai resolver o problema. E eu queria saber da perspectiva de vocês, o que que essa pontinha, porque eu imagino que seja a pontinha do iceberg, que foi a greve dos caminhoneiros, mostra para nós a respeito do transporte no Brasil. Fazendo uma análise, nós vamos entrar nos pormenores, né? Mas fazendo uma análise geral, é o caos mesmo, Eliezer? Então, Lara, Arthur, a questão do transporte rodoviário foi uma opção. Década de 50, né? Recursos escassos. Na verdade, nós tínhamos um modo ferroviário, tínhamos um modo aquaviário, que aí foi suplantado pelo ferroviário, que depois a nova onda, a modernidade, seria a rodovia. Vamos fazer rodovia, vamos integrar. Tem um papel fundamental, nós não tínhamos essas rodovias, não tínhamos estradas no Brasil ligando a Goiânia, por exemplo, estado de Goiás. Então nós tínhamos essa necessidade também de infraestrutura, só cobertura curta. E aí fizeram todo, né, todo um planejamento, todo um arranjo, todo o investimento. Então criaram uma lei, criaram uma taxa, que era a Lei Joper, na época, que seria o Fundo Nacional Rodoviário, com dinheiro arrecadado para aquele fundo, né, a Lei Joper, que foi o engenheiro Joper que criou, Maurício Joper. Quando você fala criaram, foi em qual governo? Você lembra? Foi 50 foi antes do Foi antes do. Isso. Foi Dutra. Foi. Então eles já criaram, né, esse fundo, porque era com ele que faria a infraestrutura. Aí não era DENIT, era DNR, né, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Nós tínhamos outros departamentos, nós tínhamos o Departamento Nacional Ferroviário, o Departamento Nacional de Portos e Hidrovias, que na época era o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, DNPVN. Só que quem tinha mais dinheiro, quem tinha o fundo, né, porque era de combustível, tipo uma CID, né, mais ou menos queria uma CID, só que aplicado diretamente
para a construção de rodovias. E o dinheiro vinha do petróleo, né? Do petróleo. Vinha do petróleo. Não era de uso, era o contrário. Era lá na base, petróleo que entrava, um pedacinho do dinheiro ia pro fundo. Então, com esse montinho de dinheiro, tinha uma autarquia, criou-se, foi abrindo estrada. Fomos rasgando o Brasil com estrada, que é fundamental. Eu falo, pessoal, gente, todo mundo quer uma estrada. Todo mundo quer, na cidade, quer uma rua pavimentar. Ninguém quer andar com rua com buraco, né? Mas tem um preço. E aí, infelizmente, no Brasil, você é muito... corre todo mundo para um lado, igual o time de futebol ruim, né? Sim. Todo mundo corre atrás da bola, ninguém se monta, né? O time, o país não se estrutura. O problema não é a estrada, o problema é só focar na estrada. A estrada. Isso a gente vai conversar aqui em vários... Eu vou mostrar casos, assim, agora é tudo carro elétrico. É porque a impressão que realmente fica, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, é que a gente fica na mão deles, né? Porque... E não tô falando aqui, não é pra falar mal, bem de caminhoneiro, não é ou falar das pautas da greve, se são justas, se são injustas, não é esse o ponto. Mas se decidirem parar, pronto, o Brasil para, ninguém não escolhe alimento para uma outra via, não tem hidrovia, não tem ferrovia, não rola. Mas é um preço, assim, na verdade, sim, só entrando um pouquinho aqui, o preço não só da gente ter escolhido o modal rodoviário, mas a gente ter escolhido a matriz energética. Porque o caminhoneiro, ele não parou ele parou porque o diesel estava caro. Sim. Simples assim, o custo tá caro. Era os 10 centavos, né, do transporte público. O transporte público também é a mesma coisa. Transporte urbano, não for por causa dos 10 centavos e tal. 20 centavos, Era 20 centavos. Era uma Por causa da inflação, deflacionada. teve inflação, então... mas assim, a matriz energética também prejudica, porque se a gente tem... O problema não é só ter só caminhão também. É ter caminhão que é só a diesel. A gente poderia ter outras matrizes energéticas, que aí a lei da oferta e demanda, o diesel ficou caro, tem outra matriz que fica barato, o caminhoneiro conseguiria trocar ali, né? A gente, conseguimos desenvolver a tecnologia do carro flex, por que a gente não faz um caminhão flex, a gás natural, por exemplo, a gás natural e a diesel e a outra matriz energética. Então, foi uma combinação catastrófica da escolha da matriz de transporte junto com a matriz energética desse transporte. Mas escuta, a gente estava ali na década de 50, então, foi quando esse aumento, já havia, claro, estradas, né? Mas aí Sim, começou no eixo só sudeste, né? com mais força, Nós tínhamos outras opções, em tese. Nós poderíamos criar hidrovias, investir mais em ferrovias, já havia à época. O que motivou a escolha propriamente pelas estradas? Por que estradas? Por que rodovias? Então, o que na parte mais industrial? O Brasil, aí, o JK, né, ele tinha aquele plano de metas e queria industrializar. E a indústria... 50 anos e 5. 50 anos e 5, né? Então, a indústria que tinha o maior, vamos colocar assim, na época, né, estruturada. Que fazia a cadeia maior, né? Aquela tinha... indústria do carro da antigamente, ela tinha o que a gente chama de uma cadeia alongada, tanto a montante e a jusante, que a gente fala, né? Tanto... Você tem muito emprego, então você tem indústria de parafuso, você tem a indústria da lâmpada, bateria, indústria do pneu, vidro. Você pega o plano de metas do JK, tem lá uma das metas, aumentar a quantidade de produção de seringais, para quê? Para fazer o pneu do carro. Então assim, a capilaridade do carro era muito grande na época. E ter carro era maneiro, né? É moderno, né? Você tá chegando ao que o sonho americano, né? Todo mundo tem um carro, então... New Deal brasileiro, né? O New Deal brasileiro. Exatamente, né? Então foi uma decisão eminentemente política, econômica, assim, olhando para qual indústria favorecer, que era a indústria dos automóveis. Então não estava pensando assim, qual é a melhor opção para o Brasil em longo prazo. Não era esse pensamento. Você tinha que vencer uma barreira rápida de criar uma infraestrutura para conectar o Brasil. Aí você tinha essa ideia, esse plano, né? Porque eu preciso conectar as capitais brasileiras com pelo menos uma rodovia, as BR-0, né? E você tinha essa necessidade, né? E você queria, e ao mesmo tempo você vinha com uma indústria chegando, toda estruturada, com toda já a possibilidade de fazer uma implantação rápida. Porque rodovia você implanta muito rápido. Você consegue construir rodovias, 1 quilômetro de rodovia, de uma forma muito mais rápida do que 1 quilômetro de ferrovia. Quanto tempo, assim, só pra galera de casa ter uma noção, porque eu não faço a mínima ideia, assim, mais ou menos, a gente tem como quantificar, assim, esse tempo aí, tipo, a quanto tempo de 1 quilômetro de rodovia daria 1 quilômetro de hidrovia, de ferrovia, sei lá. Cenário ideal, tá, Eliezer? Sem corrupção, sem desvio de... Cenário ideal, quanto tempo? Não, você faria... Sem ser no Brasil, vamos lá. Uma escala de 30 para 1 tempo. Você faz um tempo,
pra rodovia, lógico. Terrenos plano, tudo bonitinho. Eu tô falando na época, tá, gente? Porque agora nada você constrói porque você tem uma insegurança jurídica, ambiental, você tem N problemas. Uma burocracia gigantesca problemas de travas mesmo, assim, para impedir você começar a fazer expansões de infraestrutura. Isso liga muito questão de agro, né? Questões comerciais nossas, né? Agora o Brasil mostrando cada vez mais, vendendo mais agro, pô, lindo, né? E para escoar o agro. A questão da hidrovia, a gente tem uma maioria muitos rios, a maioria dos rios navegáveis nossos já tem o potencial. O rio tá lá, a gente não vai fazer nada, não vai fazer que nem os Estados Unidos fez 200 anos atrás, que saiu fazendo o rio Mississippi ficar reto e depois tem um problema ambiental. A gente não tá fazendo isso, não vai fazer isso. Não precisa pavimentar o rio. Você não precisa pavimentar o rio. É só aproveitar o que já tem. É só dinamizar o que já tem. Ali tá, o Amazonas, então, é um exemplo. Depois a gente pode ficar aqui falando de hidrovias, assim, do Amazonas, e todas eu posso falar até de lugar de fala, né, André? Você falou pra mim, né? Eu tenho lugar de fala. Você tem lugar de fala, né? Você rodou lá aquelas hidrovias todas. Do Brasil, vamos falar sobre isso agora, então. Por que não? Vamos falar sobre as hidrovias. Por que não? Hoje, por que hidrovia não é uma prioridade? Porque é negligenciado, Então, é a mesma coisa do transporte coletivo, né, com o carro privado, na cidade. Foi sendo colocado, ela é muito lenta, ela não está perto do local o rio não está perto do centro de consumo, o centro produtor. Aí foram criando, né, e aí foram criando narrativas que era muito difícil, é complicado. Só que é uma falácia, né? Por exemplo, no Rio Madeira, vamos dar exemplos nacionais nossos, né? Rio Madeira, você tem um porto em Porto Velho, você vai um afluente do Amazonas, você vai até Manaus 1.000 quilômetros, mais ou menos 1.000 quilômetros. Beleza, você não tem uma rodovia, tá, gente? Ainda não terminou a pavimentação da 319, que foi pavimentada lá, a BR que vai de Porto Velho até Manaus. Teve uma primeira pavimentação, aí não deram manutenção, a floresta engoliu a bichinha de novo. E você tem o Rio Madeira lá. E o Rio Madeira, o pessoal hoje escoa no mínimo 20 milhões de toneladas. Podia escoar mais? Podia. Você precisa ter uma infraestrutura, você precisa ter terminais. Mas ele, naturalmente, por exemplo, tem na cheia do rio, né? Que você também tem que saber trabalhar com logística. Logística de operação do rio. Quando ele está cheio, você pode colocar um navio com maior capacidade, um comboio, né? A gente trabalha com um comboio lá, que leva no mínimo 60 mil toneladas. Aí tu faz uma conta de padeiro, 60 mil divide por 50 toneladas um caminhão. Quantos caminhões você está tirando, né, de uma possível BR-319 para colocar numa hidrovia para levar um produto tipo soja para exportação? Então, se é falar pegada de carbono, essas coisinhas do ambientalismo agora, a hidrovia, deveria estar muito mais dentro do país aqui como uma alternativa viável, porque o agronegócio chegou no norte. E isso não foi de 2 anos para cá. A fronteira agrícola foi crescendo, foi aparecendo e todo mundo vendo que ela ia chegar nos rios, nos afluentes do Amazonas para fazer o escoamento. Só que ninguém quis colocar isso como pauta, né, politicamente, para falar assim, vamos bancar, vamos investir para fazer um melhor escoamento. Foram deixando. Faz um negocinho ali, faz uma coisinha. Vamos tentar aqui em São Paulo, né? A gente tem até um artigo, né, Adriano, que a gente... vem falar disso agora, muito bom. A gente fez um artigo, tem um tempo já, de fazer Tietê aqui, Tietê e Pinheiros. Já teve, os velhinhos aqui, o pessoal do Instituto de Engenharia, o pessoal que eu conheço aqui, a gente conversa muito. Eles falam que nadavam, faziam remo no Tietê, no Pinheiros, tinha... E, por que não uma hidrovia para resolver o problema de transporte? Aí eu já vou num outro ponto. É igual lá tem no Rio, por exemplo, sei lá, que vai do Rio até Niterói. Por que na Europa é bonito lá? Você tem hidrovias lá na Europa. Até para copiar a gente não escolhe os melhores exemplos, né? Eu acho que é porque a gente quer escolher as que tem mais obras, que tem mais dinheiro destinado. E aí, porque a hidrovia, qual que é o investimento? Qual que é o investimento hoje da gente fazer um transporte dentro do Tietê? Investimento ridículo, mas o bom é falar de metrô, né? O bom é falar de ferrovia, né? De altos investimentos. Para se construir uma hidrovia é uma coisa muito demorada? Não, a hidrovia, por exemplo, pegar o Tietê, é pôr a balsa lá, né? Pra rodar, né? O Tietê agora você tem que pegar o pessoal com balsa e máscara, né? Com oxigênio, tem que ficar mais caro, porque tem que ter um equipamento, né? Você tem que vestir um equipamento. Mas escuta, pensando agora do ponto de vista de um governo que só tem 4 anos. Tô tentando pensar com a cabeça politiqueira aqui, sabe? Tem 4 anos de governo.
quanto mais eu entregar nesse interregno, melhor. Então, por exemplo, se eu falo, vou cortar o Brasil de norte a sul com uma estrada, por exemplo. Isso eu não vou conseguir nem terminar no meu governo, mas eu consigo entregar Lara, uma você hidrovia. não está pensando do ponto de vista politiqueiro, porque é justamente o contrário. Exato. Porque eles vão pegar um metrôzão, entendeu? Que é uma obra gigantesca e vão... Não, mas eu tô querer pensando na terminar. popularidade. Vamos aumentar. Porque Não, se eu perfeito, entregar mas- uma hidrovia... Popularidade e é falar, meu Deus, só eu pro último ano de resolvi o mandato. problema. Popularidade é só pro último ano de mandato. E não serve Por fazer uma enquanto- hidrovia no último ano de mandato? Ninguém faz. Não, mas aí você corre o risco de terminar a hidrovia no mesmo ano. E aí não fica mais obra pra fazer pra frente, pra justificar, nós temos que terminar, Gente, tem que continuar, Possível isso. vamos lutar. Pra Cara, começar, a gente não tem Esses hidrovias, negócios de né? obra... Não, eu preciso... Isso eu preciso fazer. Aquela foto lá do metrô. Aham, Não, de eu Xangai. mostrei isso pra Lara. Tem é tipo um meme que fizeram. Eu vou pedir pro Thiago botar na tela. Que é o metrô Rio. do Rio de Janeiro. Ah. De Xangai. Em 1993, se eu não me engano. E aí, em Xangai, do lado, não existia existia. metrô. Não tinha metrô. Zero. E o tela do branca. Rio era, sei lá, linha 1 e um pedacinho da linha 2 ali. Aí, em 2013, sei lá, o metrô do Rio cresceu tipo uma tripinha, botaram mais uma linhazinha lá. Que o metrô do Rio, é porque eu sou carioca, eu tenho propriedade pra falar também. São 4 linhas lá, só que a linha 3 não existe. É a linha 1, linha 2 e a linha 4. Aí mudou. Aí É programa do Silvio Santos. Pim 1, Mas não 2, faz o menor pim, sentido, 4, não 5. tem a linha 3 lá, beleza. E aí tu vai ver lá, aí em 2013 lá, metrô do Rio. Pô, cresceu uma tripinha. Metrô de Xangai, pô, é gigantesco. Tem não sei quantas linhas, não sei. Quantas Então, tripas? por que, cara? Por que não funciona? Por que não fazem o negócio aqui? Sabe? Por que... Qual que é o mistério, assim? Não, mistério nenhum, gente. Engenharia, eu posso falar... Funciona no mundo inteiro. Engenharia é igual no mundo inteiro. Não, e a gente exporta engenharia também, tecnologia. A gente tem capacidade de engenharia, a gente tem soluções de túneis. Assim, não é o problema. O problema é o projeto, que aí começa no projeto. Ah, eu quero... Vamos lá, dá um exemplo de... Vamos botar um pouco de transporte ferroviário um pouco na conversa. Vamos fazer um trem-bala. Era a promessa da Copa, né? A Copa, vamos fazer um trem-bala. Aí começa... O aerotrem. O grande Levi Fidelis. Grande- Do Aranha. Aerotrem. Finado Levi Fidelis. Pô, E aí eles vão fazer um trem-bala. Aí o pessoal eu olhando assim, eu falei, tá, mas vamos fazer um trem-bala? Eu também quero. Como é que é? Meu filho, vem cá, desenha uma linha aqui, faz aí. Agora fazer desse querer em um projeto é um processo, é um trabalho. Tem é um que tempo. executar, né? Primeiro, teve que criar uma empresa nacional ó, que para maravilha. construir o projeto. Uma empresa, a empresa Epave. do trem-bala. A gente tá na outra Copa quase e o trem-bala não chegou. Não, mas ainda, era né? pra Copa era aqui pra do Copa Brasil. passada. Não, não, né? a Não, Copa era pra nossa. do Brasil. Do Brasil. Nós aquela- tamo- Não, a gente já tá chegando na próxima Copa Já agora são no trem-bala. duas, né? Já tamo na segunda, Já deu pim. Já deu um Meu pin ali. Deus. Agora, Adriano, Mas E- rapidinho, só Ah. nesse lance do trem-bala, só uma dúvida. A gente não tem tecnologia, então, pra isso? Não, É isso? tem tecnologia, Tem. a gente tem conhecimento, mas aí é uma escolha totalmente errada. Você não pode, você vai fazer um pulo. Aí você fala, pô, trem-bala é pra quê? Primeiro, trem-bala é pra passageiro. Você não faz trem-bala pra carga. Você faz trem-bala pra passageiro. Ok. Tanto é que eles queriam fazer Rio-São Paulo. Eu falei, pô, Rio-São Paulo, vai capturar da ponte aérea. Não, não vai. Não, então vamos fazer só São Paulo-Campinas. Vamos... Goiânia-Brasília também, era tinha um Expresso Pequi, projeto. Expresso tinha- Pequi, era ótimo. Expresso esse- Pequi. O Expresso Pequi, né? E então eu falei, gente, não é por aí. Por que você não... Aí que é as questões incrementais. Por que você não faz um trem de média velocidade? Já não tem uma linha perdida, velha, aí, tá, São Paulo, Jundiaí e tal. Ela não tem condições de se reativar e colocar um trem de média velocidade, 120 por hora, 120 km por hora, por Já exemplo, atende pra caramba. que já dá uma solução. Nossa. Tem. Já, tá, dá pra fazer, beleza. Quando começar a ter mais demanda, quando você começar a ter, pô, vai ter que fazer as correções igual em rodovia. Você faz uma pista simples, aí depois você faz uma terceira faixa, tira aquele conflito daquela comunidade na cidade, ali na cidadezinha que cresceu por causa da rodovia, depois você duplica. Você não sai fazendo uma rodovia de pista dupla de começo, né? Você não faz isso. Então vamos fazer uma média velocidade, pegar o que tem. Tem alguma infraestrutura? Tem. Então vamos aproveitar. Vamos começar a voltar, né? Tinha o trem de prata, né? Que era o São Paulo-Rio, né? Que foi abandonado já há bastante tempo. Reativa, cria demanda, cria o pessoal entender que vale a pena você sair de uma estação da Luz e chega na estação central do Brasil, no caso do trem de prata, ou em Campinas, né? E A você... estação lá ficou parada, virou um Tá lá, lugar pra ir vendo. É. Abandonado. Então você cria essas posições. Você não sai dando saltos
quânticos, né? Eu quero fazer um trem-bala, meu amigo. Você não faz nenhum... É igual chegar ao Brasil agora vai lançar um carro, vamos pra Lua. O Brasil agora vai... O plano do próximo presidente, não, a gente vai pra Lua porque se a China pode, a gente também pode. Pô, amigo, não. Pelo amor de Deus, tem que resolver tanto problema. Tem uma calçada cheia de buraco aqui na esquina, aqui tu vai querer resolver problema saneamento básico não tem em lugar nenhum, quase. E que foi, voltando à discussão aqui, foi o que o Xangai fez. Todo dia dá uma esticadinha, vai fazendo, vai aumentando. E tem o outro lado do financiamento, né? Existem modelos hoje que nós não adotamos no Brasil de busca de financiamento extratarifário ou uso de ganho de propriedade, usar a especulação imobiliária em favor da oferta da infraestrutura. Isso é muito comum em qualquer lugar do mundo. Polônia, Londres, Xangai, Hong Kong, o metrô de Detroit, algumas linhas de Washington fazem isso. A expansão ferroviária americana foi feita assim. Não, aí que tá, vamos lá. São duas expansões, tem duas histórias. Tem duas histórias. Ninguém conta a história. A história das ferrovias americanas é da hora. A gente sempre fala da transcontinental, aquela ferrovia grande americana. Aquela lá deu errado, porque ela era estatal, ela era financiada pelo governo. E você tem um arco norte, que foi feito pelo grande James Gill Hill, que ele foi privado, ele foi fazendo privado as ferrovias e fez uma malha gigante ali, que quase ligou boa parte lá de cima, né? Então, a Transcontinental tem uma história muito engraçada aqui. O governo Lincoln teve a seguinte ideia: vamos contratar duas empresas e pôr uma na costa leste, outra na oeste, e vamos combinar de eles se encontrarem. Se encontrar no meio. Só que pagava os caras por quilômetro. Então, o que aconteceu? Chegou uma hora que elas começaram uma passar da outra. Aí teve uma hora que os caras falaram assim, não dá mais pra enrolar o governo, vamos ter que juntar as duas. Então, assim, tem corrupção lá também tem treta. Então, imagina aqui no Brasil, né? Então, é uma questão muito problemática a questão do financiamento da infraestrutura no Brasil. Como seria essa especulação imobiliária que você tinha falado? Isso. A propósito da construção? Por exemplo, nós temos um mecanismo no Brasil que, por exemplo, vamos pegar um caso concreto, a diferença de um modelo que foi usado no Brasil e na Inglaterra, por exemplo. Vamos pegar o modelo de Docklands, daquela região, que quem vai em Londres é uma região moderna, aquilo lá era porto abandonado, ali era terra de ninguém. Eles falaram assim, ó, vamos fazer uma empresa pública, uma parceria pública-privada, e essa empresa ela vai fazer especulação imobiliária. Tipo assim, ó, vamos poder fazer prédio não sei quantos andares, pode revitalizar isso daí. Só que o dinheiro da extrapolação do uso do solo, porque o plano diretor fala assim, ó, só pode aqui prédio de tantos andares. Então você paga para aquela exploração do plano diretor, alguma coisa assim, e aquele dinheiro ia para o caixa dessa empresa para ela fazer o metrô. Então, o The Tub, lá em Londres, é sensacional, é uma malha gigante, porque ela foi financiada pela empresa Docklands, né? Aqui no Brasil, lá, o Rio de Janeiro, fez o mesmo mecanismo de extrapolação do solo para financiar o Porto Maravilha. Porto Maravilha. Só que aconteceu, quem que comprou os títulos da especulação imobiliária? A Caixa Econômica Federal. Aí o governo comprou, não fez a extrapolação imobiliária, não trouxe o desenvolvimento para trazer essa renda para você poder fazer as obras. Então, o primeiro momento, você pegou uma grana ali, porque a Caixa Econômica pagou, e fez aquelas obras ali mais ou menos, tá beleza, e voltou a ficar abandonado. Porto Maravilha hoje também está de novo por processo de tentativa de revitalização. Então, o mercado, ele consegue revitalizar. A gente tem que deixar o mercado acontecer, respeitando regras, você coloca as regras do jogo, claro, e o mercado consegue acontecer. Outra coisa, a gente poderia mudar o nosso sistema do imposto e do IPTU. Né? Por exemplo, a Polônia faz um negócio muito legal, que é o IPTU, ela divide em pedaços do IPTU. Então, fala assim, ó, um pedaço do IPTU vai para a prefeitura, para o caixa da prefeitura propriamente dito, mas um outro pedaço vai para a melhoria disso. Então, por exemplo, você faz uma estação de metrô perto de uma residência. O IPTU daquela residência vai aumentar, vai valorizar o imóvel, mas não vai para a prefeitura. Aquele dinheiro da valorização vai para o sistema que está fazendo a valorização. E aí eles conseguem fazer mais manutenção. Destinar para a coisa certa. Consegue destinar. Aqui no Brasil tem o Caixa Único, e essa história do Caixa Único vem da história justamente que a gente começou a conversa. Porque você tinha muita grana do setor rodoviário, e o grande super-ministro que a gente teve no governo militar falou assim, não, esse dinheiro não pode ficar só para rodovia, vamos criar uma ideia de jogar dentro do Caixa Único, né? Para você, todo mundo poder usar essa grana. E isso, a maioria das pessoas que está de casa também, isso eu comento porque eu também não sabia, quando eu fui atrás dessa informação,
o pessoal acha que o dinheiro do IPVA, do IPTU e tal, tudo destinado para urbanização, para iluminação pública, para cuidado de calçada, e não é assim, né? Esse dinheiro é usado para virar caixa, para pagar pessoal, para o Estado usar como quiser. Antes da gente continuar falando sobre isso, queria só lembrar pro pessoal de casa, se você já tá gostando desse papo aqui, deixa o seu like, compartilha, comenta, porque isso ajuda muito a gente, né, Lara? Sim. A divulgar esse nosso trabalho. A gente Nesse tá aqui momento, toda já terça, deram o like. toda quinta, às 8 da noite, né? Isso Então, aí. queria continuar falando um pouco a respeito dessa questão justamente dos impostos, né? Como é que funciona? Então, o pessoal, o cara tá pagando IPTU achando que ele vai sei lá, que aquilo é um imposto que é destinado para toda essa questão de urbanismo. Aí a gente vê, sei lá, calçadas tudo esburacado, uns buracos que o pessoal, a prefeitura vai lá e tenta tapar e fica pior do que anteriormente, porque fica umas lombadas no buraco, o negócio não fica nem nivelado. Por que funciona dessa forma? Ou não funciona. Não funciona, porque você pega esse dinheiro, joga no caixa único, aí você entrega. Qual que é o sistema para as pessoas entenderem aqui que estão acompanhando a gente? Tanto municipal, estadual e federal, o dinheiro vai para o caixa único dos impostos e aí o governo fazem as leis orçamentárias. Então aí já vai uma negociata monstra, né, a respeito de como que vai ser gasto esse dinheiro. Aí os partidos brigam, tem que vir mais para cá, minha base e tal. Então ele já é fatiado ali, é que nem ali quando Jesus está no Calvário ali, estão separando a roupa de Jesus ali, fazendo a divisão ali. O cara tá pensando dele, tá pensando na próxima eleição dele e tal. Então a última coisa é uma preocupação de onde o Brasil está precisando. É mais de onde aqueles políticos que estão ali. Por isso que tem uma briga tão grande de ser o relator, né, da lei orçamentária, né? Então é feito dessa forma. E aí o executivo tem que executar. Por isso que o nome é executivo. Porque o executivo executa esse orçamento que o Congresso fala para ele que ele pode gastar. Então esse é um problema gravíssimo que a gente tem, né? E não pode nem falar. Toda vez que a gente fala isso de IPVA, o pessoal fala, não pode, porque até é contra a lei falar que o dinheiro vai... Realmente, ele tem que ir para o Caixa da União e os nossos legisladores, nossos representantes, é que vão discutir como é que vai distribuir esse dinheiro. E nunca volta pra gente. Agora, uma coisa que vocês comentam aqui no livro é que a inadimplência de IPTU é um problema. Nós temos uma inadimplência muito grande de IPTU e que muitas vezes acaba prejudicando esse mesmo caixa, se fosse para ele ir para a destinação correta. Isso é verdade mesmo? A inadimplência de IPTU é gigantesca? É, porque é um imposto que se você pagar, o que demora menos pra você perder a tua casa, né? Receita Federal, se você não pagar esse ano, você vai em cana, né? Então você prioriza, né? Você prioriza quem cobra mais, né? Como as prefeituras têm mecanismos... Agora eles podem tomar o imóvel do cara dependendo do valor que ele tá devendo. Então o cara vai devendo até chegar naquele momento ali que agora tem que pagar, né? A gente vai faz um refis e tal. A gente aí surge Eu refis. sempre parei pra pensar nisso também. É só uma provocação que eu faço também até pro pessoal de casa. Não sei se vocês concordam ou não, mas eu pego, por exemplo, o IPVA e o IPTU, eu não consigo ver sentido, inclusive nesses impostos, porque, pô, tu tem um carro, cara, tu comprou um carro. Aí você tem que pagar um aluguel pro Estado para poder utilizar o teu carro. Você tem uma casa, eu comprei aquela casa. Aí eu preciso pagar um aluguel anual pro Estado para poder utilizar aquela casa, senão eles podem tomar o bem de você. É a mesma coisa que, por exemplo, tá? Só para fazer um outro exemplo aqui. Eu comprei uma torradeira. Eu gosto de usar o exemplo da torradeira. Comprei uma torradeira. Pô, aí o Estado chegou e inventou um impostinho da torradeira, né? Aí eu tenho que pagar um imposto anual para poder usar o eletrodoméstico lá. Senão eles podem tomar aquele bem meu. Tem ICMS na conta de energia elétrica para usar. Sim, mas como não? Mas um imposto específico da torradeira para eu poder usar. Senão eles podem tomar a torradeira de mim. Eu falo, pô, faz sentido? Não faz. Então por que com a casa e com o carro faz sentido? E é mais. E é interessante as pessoas que estão escutando a gente entender o tanto que isso é. Para mim, o IPTU é o imposto mais perverso do Brasil. Eu ia falar do mundo, mas eu acho que tem lugar que é pior, mas tudo bem. Imagina que você... Acho que compete com o de renda ali, porque o de renda é foda. Vou te explicar por que o IPTU é pior do que o de renda. Sobre serviço também, o cara tá trabalhando o negócio, ainda tem que pagar. Não, é pior, porque o IPTU é o seguinte, mas já que você tem uma casa que vale 100 mil reais, você não tem emprego, mas você tem a tua casa ali. Acontece alguma coisa, os políticos resolvem mexer no plano diretor e avaliam aquela casa sua agora por 500 mil reais, porque a nova base muda a base de cálculo do imposto e de 100 mil você vai pagar agora imposto em cima de 500 mil. Sua renda aumentou?
Porque o imposto de renda aumentou a renda, você paga mais. Você ainda tem pra onde correr. Agora você tem um terraço na tua casa e, pô, já aumentou mais não sei quanto. Valorizou o também, teu imóvel. Então, tipo assim, é cruel. E o IPVA não faz sentido nenhum. A única forma do IPVA fazer sentido seria, por exemplo, os Estados Unidos faz isso. Cobra pelo peso do carro. O IPVA é pelo peso do carro, justamente porque é o desgaste que você está causando na rua do governo. Proporcional. Tá? Proporcional que você está desgastando. Então, pelo valor do carro. Então, por exemplo, uma coisa que é cruel do IPVA. Tem uma idade de carro que chega uma idade que não paga mais IPVA. Aí todo governo dá uma época do ano, aumenta. Fala assim, não, agora em vez de 30 anos, 35 anos. Então aí você fica mais 5 anos pagando. Então, tipo assim, é extremamente arbitrário. É politicagem pura. Assim, os governos querem mexer em IPTU e IPVA na hora que eles estão precisando de grana, então aí muda as regras do jogo. Teve até um exemplo que foi marcante, assim, porque deu uma revolta geral, que foi um pai que construiu uma casinha. Eu não vou precisar exatamente como é que foi. Eu sei que ele construiu uma casinha de árvore, de árvore, assim, pra filhinha dele, um negócio... O GPS pegou e aumentou a área construída. Tipo, aumentou o IPTU do cara, porque ele construiu no terreno dele uma casinha, tipo, sei lá, de madeira pra filha dele brincar. Sabe, uma loucura, assim, quando tu olha, e foi. E não, mas é tecnologia, né, gente? Ele tem um terreno lá, peraí, era construída. Se o satélite é o pardal na rua e filmou... Casinha de cachorro tá contando ali, né? Tá contando, pô, quero arrecadar, né? Eu preciso desse dinheiro. Que se o dinheiro fosse efetivo, investido, reinvestido, né? Não é nem investimento, né? Porque aí você tá dando manutenção, você não vai investir, você não vai fazer uma outra rua, você vai garantir a mínima qualidade do arruamento ali na sua frente, né? Bem, as pessoas aceitariam, né? Fariam assim, ok, dá, né? Mas assim, é totalmente sem sentido. Como o Adriano falou, lá no Distrito Federal é assim, é 15 anos. E no estado de Goiás são 10 anos pra você não deixar de pagar o IPVA. Aí o que mais roda lá em Brasília, lá no Distrito Federal, são carros das cidades lindeiras ali, né? Águas Lindas, Valparaíso, todo mundo sabe, né? O cara emplacou ali, pegou uma tia que tinha lá a conta de luz e tal, emplacou pra não pagar 5 anos... Economizou 5 aninhos, né? Agora, gente, no meio desse caos que a gente tá vendo de transporte, vamos continuar falando aqui. O Adriano falou a respeito da livre iniciativa e tudo mais. Por que a iniciativa privada não se interessa? Ou se interessa pouco, ou se interessa e não consegue penetrar e começar a agir? Como que é a relação com a iniciativa Primeiro privada? que é o seguinte, a pergunta que eu mais... Essa pergunta eu escuto toda semana. Toda semana alguém me pergunta. Sem o governo, quem vai construir as estradas? Clássica. Essa é a clássica. Aí eu falo assim, quem que constrói? Não é o governo. O governo contrata uma empresa privada para fazer a rua. Contrata uma empresa privada para fazer a ferrovia. Sim. As empresas privadas, elas têm interesse. O negócio é porque você precisa do Estado para você não ter a sua obra embargada, para você seguir, você ter ali a proteção do Estado, né? Que são a verdade por trás dos monopólios. A única forma do monopólio se perpetuar é realmente com o Estado protegendo ali, você tendo beija-mão ali. Então, esse é um grande problema. A iniciativa privada tem interesse, só que qual que é o risco que eu tenho jurídico? Por exemplo, pegar um exemplo muito recente que nós tivemos no Brasil. As autorizações de linhas de ônibus interestadual. O governo está, desde 2019, liberando autorizações. Aí uma determinada decisão jurídica de um determinado desembargador falou assim, não, eu acho que não tem que liberar autorização. E de um dia para o outro, no Diário Oficial, foram exterminadas 500 linhas no Brasil. O cara é muito aí no outro dia, o desembargador... Eu acho que eu exagerei, né? Aí ele refez o parecer dele e voltou atrás. Brincadeira! Obrigado. Tô brincando. Não, mas ele reformulou o entendimento dele. Reformulou o entendimento. Aí ele voltou atrás e viu que fez. E só atendeu a liminar que era uma empresa contra os operadores, né? De transporte aplicativo, né? Transporte interurbano de aplicativo. E eles fizeram... essa empresa estava contra umas linhas, umas 8 linhas, né? Aí o desembargador, quando leu, fez para todo mundo. Foi uma. Assim, ó, se vale para esses, vale para todo mundo. Tem que acabar com tudo. Aí foi aquele upa neguinho, aí ele reformulou o entendimento. Não, é só no caso dessa empresa contra. Que é uma empresa que eu não sei se também ela foi licitada, que o transporte também, tanto o coletivo urbano quanto também o interestadual, tem desde a Constituição, né? Não é muito recente, não é muito novinho isso, não. Eles deveriam ter sido feita a concessão, um processo de concessão das empresas para operarem as linhas.
Muita gente que chama o concorrente de clandestino é mais clandestino, porque ele atravessou a Constituição. Quando fez a Constituição, tinha que ter zerado todas as licenças de transporte. Estou falando isso interestadual de passageiros também, e municipal também poderia fazer. Tinha que ter zerado, falar, a Constituição fala que tem que ter licitação. Aí esses caras meteram a Constituição debaixo do braço. Não, se a gente está aqui, a gente tecnicamente, a gente já é concessionário. Eita. Então tem muitas empresas que ficam Já existe uma apontando anuência tácita. para as empresas de transporte interestadual. Falam assim, se der clandestino tem que caçar, teria que caçar essa empresa também. Né? O problema é que aí tem deputado, tem senador, né? Briga de peixe grande ali também, né? Aí voltando, a tua resposta é essa. Como é que você investe no Brasil, sendo que você tem segurança jurídica? Quem que vai investir? Empresas que acreditam mais na possibilidade de ganhar alguma coisa juridicamente. Aí você atrai investidores ruins. Só vem aqueles investidores e fala assim, não, a gente também já entra na concessão já pedindo uma liminar, a gente já... E aí a gente vira esse... Já entra na maracutaia. Já vira maracutaia. Aí esse é o problema do Brasil. Porque quando dá errado, fala assim, aí é uma iniciativa privada. Ó, o problema é o privado. Não, esses privados que vieram eram os renegados, os né? dispostos a correr sobre isso. Segurança jurídica você comentou, eu me lembro até de algumas situações para pontuar, exemplificar aqui para a galera de casa. Por exemplo, uma localidade ali, né, que tem um bairrozinho que, tem um local que não tem uma ponte direita ou uma ponte ruim, sei lá, de madeira, o pessoal tem medo de cair e tal. Os próprios moradores se juntam ali para construir lá uma ponte ou às vezes uma rodovia em determinado local, e aí chega a prefeitura lá e fala, não, vocês não podem fazer isso aqui, você não tem licitação, não tem não sei o que e tal. Não tem projeto, então, não tem... talvez as pessoas e as empresas também não façam isso por conta de toda essa burocracia também, né? Qual que é o risco? Eu começo a operar, não sei se amanhã, como é que o desembargador vai acordar? Pode multar, pode ser multado. Por exemplo, pegar a questão dos portos. A gente fez uma discussão muito grande na questão, tem um imposto sobre transporte de containers dentro dos portos, entre portos, né? THC2. THC2 é um tipo de imposto de transporte de containers entre uma área portuária e outra. O que mais tem na história é decisão falando que é para cobrar, depois outra decisão falando que não é para cobrar, outra decisão falando que é para cobrar, depois outra falando que não é para cobrar. Tira casaco, bota casaco. O tira casaco, bota casaco. Bota casaco do container. Como é que você investe num país desse? Não, Não, eu brinco com o pessoal, falo, gente, o problema muito assim, até do projeto, aí isso impacta, aí o pessoal gasta, a empresa de engenharia gasta muito mais com advogado do que com engenharia, né? Aí depois fala que não tem muito advogado, o mercado é bom, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre planejamento e execução. Eu queria que vocês trouxessem para nós, por favor, um pouco dos bastidores de planejamento e execução, principalmente ali dentro dos ministérios. Então, quando a gente pega Ministério da Infraestrutura, Ministério de Minas e Energia, como que é a tomada de decisão a respeito dos transportes no Brasil? É integrada? O ministro de um liga para o ministro de outro, tá tudo bonitinho, tá todo mundo sabendo o que vai acontecer, ou é o caos a casa da mãe Joana? Então eu vou dar O nome da casa da mãe Joana chama-se Casa Civil. Né? Eu vou falar o exemplo da parte de hidrovias. Vamos lá, aí já volta por que a hidrovia não... Porque na verdade a gente não tem hidrovia, a gente tem vias navegáveis. Deus nos abençoou com vários rios extensos, largos. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de derrocamento, tirar pedra no meio do rio. Aí eu tava uma vez, 6 anos atrás, fui lá pro Rio Grande do Sul conversar com uma desembargadora explicando que a gente tinha uma obra de um derrocamento no Rio Paraná, aqui o Pedral do Guaíra. E no entendimento dela, e quem informacionou ela achava que ali no interior de São Paulo, né, Guaíra, né, e tem a ponte Ayrton Senna, né, que é uma ponte bem extensa, né? E a gente precisava fazer um derrocamento. Só que o rio, naquele trecho, são 3 quilômetros de largura. Só pra ter ideia da extensão do rio. O que é derrocamento? Desculpa, retirada de pedra. Só tirar pedra. Aí você pode explodir, você pode vir com um martelo gigante e quebrando. Depende do tipo da rocha, do material. E aí, beleza. Tem um projeto de derrocamento, tem mais de 20 anos esse projeto. Precisa fazer, porque é importante até pro Paraguai. Fazer navegação, você pegar carga do Paraguai. O Paraguai é o segundo maior produtor de soja.
Ele precisa, ele Mas tem um só potencial. pra eu entender, é pra tirar a pedra pra escoar melhor a água? É pra, sei lá, um barco não É para não o parar? barco não bater ou você não. Porque você criou uma barreira. Porque diferente da rodovia, você caiu uma ponte. Aí você anda mais 80 quilômetros, aí você faz um contorno, dá uma volta, ou às vezes aparece uma ponte metálica, né? O exército tem aquelas pontes de emergência, né? Cria a situação. No Rio não dá para fazer um desvio, né? Vamos fazer um canal aqui, vamos construir, né? Vai demorar muito, vai ter impacto ambiental, enfim, não tem, você nunca teria uma licença. E você tem essas rochas, essas cabeças de pedra que ficam aflorando mais raso, né? Então o barco não pode passar. Então você tem um ponto de restrição que atrapalha 600 quilômetros. Que ele podia atravessar ali e continuar a chegar aqui em São Paulo, aqui em Pederneiras, aqui no interior de São Paulo, por exemplo. Aquele ponto trava tudo. Trava tudo. Tem que quebrar aquela pedra. Então tem que tirar aquela pedrinha, era 50 centímetros. Aí eu fui conversar, né? E aí, conversando com a desembargadora na época, aí eu mostrei uns desenhos, né? Coisa mais assim. Você tem que desenhar, você tem que, né? Aquela brincadeira tem que desenhar, mas é importante, a pessoa tem que entender, tem que ver o que é a questão, né? Quando você fala de derrocamento, o pessoal acha que você vai explodir, o mundo vai acabar, né? E aí, quando eu mostrei para ela que dos 3 quilômetros a gente ia fazer uma intervenção em 50 centímetros, mais ou menos. Retirar essas 50 centímetros de pedra numa distensão de não passava de 100 metros, e não tinha uma laje, não era uma mesa assim, eram pontinhos, né, que você vai tirando. Aí ela ficou olhando, aí a magia acontece, né? Então falta muito essa questão também de conhecer. Pô, só olha pro mapa do Brasil, vê um monte de coisa azulzinha, né, um monte de cobrinha, né, tal, e não entende que a gente já teve navegação importante, tanto interior como de cabotagem. E foi ela que fez uma integração dos estados, né? Você não tinha do Ceará, no início do século passado, você não tinha do Ceará sair de Fortaleza para o Rio de Janeiro, para Santos, né? Para depois vir para São Paulo, você não tinha avião. Você pegava um vapor, né? Um navio e vinha descendo, né? E fazia tudo isso. Lógico, um avião fica mais rápido, um carro. Mas assim, eles não... Para a tecnologia da época era o que tinha. É isso que eu falo, o pessoal matou. Em vez do pessoal ir mantendo e fazendo com que... Incrementando. Falar, isso aqui é bom para isso. Aqui você tira da estrada 2.000 caminhões que iam percorrer 1.000 e tantos quilômetros no atoleiro. Nem todo mundo tem dinheiro para andar de avião também, não. Às vezes a pessoa se dispõe a andar mais tempo. Não, hoje, por exemplo, o transporte de cabotagem, que a gente tem muito agora, vai retomar, graças a Deus, a questão dos cruzeiros nacionais, os cruzeiros. Vai sair da temporada europeia, começa a ficar frio, o pessoal vem para a temporada sul-americana, brasileira. E você muda a função do porto, toda a capital brasileira banhada pelo mar, inclusive o Piauí, todo mundo tem um porto para chamar de seu, inclusive o Amazonas. Tá? O estado do Amazonas tem um porto marítimo para chamar de seu, porque o Rio Amazonas, a gente navega com navios de grande curso, de longo curso, até Manaus. De 60 mil toneladas, navios que fazem rotas marítimas de carga, Panamax, chega em Manaus. Então você sai de Manaus, na verdade, até Rio Grande navegando. E aí só que o pessoal foi matando, foi esquecendo, aí foram criando, teve uma empresa, né, criaram uma empresa chamada Lloyd, né, que era uma empresa estatal, né, que o privado não tinha, né. Morre muito assim na questão da questão do... Eu vejo muito isso, a questão do império, né. Nós tínhamos ferrovias, era um legado do Império. A cabotagem, o Visconde de Mauá, ele começou com cabotagem. Depois que ele foi mexer, ele não nasceu rico. Ninguém conta essa parte da história, né? O Visconde de Mauá, ele não amanheceu e falou assim, cara, não tô fazendo nada, vou fazer uma ferrovia. Não, ele já era da área de transporte, ele ganhava dinheiro com cabotagem, com essa grana que ele conseguiu se capitalizar para fazer ferrovias. Então, assim, parece que é um legado. Eu quero apagar o legado. Que é um pouco que os políticos fazem. Sim. Eu começo uma obra, aí se eu não termino meu mandato, eu mudo o nome daquela obra pra falar que é meu legado. Então tem isso. Ou então só abandona então ali, fica vira um descontinuado. elefante branco ali. Então eu vejo que é um pouco disso também. Mas voltando à questão dos ministérios não conversarem, olha só que absurdo. A gente já teve caso no Brasil da gente fazer uma hidrelétrica. Eu ia falar. A gente fez uma hidrelétrica numa hidrovia. Aí o Ministério de Minas e Energia fez a hidrelétrica e tal. Aí os barcos da hidrovia começaram a chegar lá e... Ué, cadê a eclusa? A eclusa é o elevador do navio, né? Pra poder passar. Pro navio... Pô, esquecemos, velho. A gente esqueceu de fazer. Esquecemos? É. Como assim? Aí depois pra pôr a eclusa foi
mais caro que a própria a própria... Não. Que? Vamos lá. Liberdade poética, né? O que acontece? Até a década de 50, quando também a matriz energética nossa deu o salto para eletricidade, foi o boom, né? Até existiam usinas hidrelétricas aqui em São Paulo, né? Algumas hidrelétricas aqui pequenas, né? E aí vamos construir as grandes hidrelétricas nacionais a partir da década de 50. Furnas, Três Marias, Três Marias era só reservatório. É uma questão que eu acho legal também, que ninguém discute, é usos múltiplos, né? E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o Rio Tietê, ele é o que eu sempre falo para todos os meus alunos, todo mundo fala, ó, o Tietê é a coisa mais próxima que nós temos de uma hidrovia no Brasil. Se quer investir pouco e fazer muito, o Tietê é aquele cara ali que você com pouco caraminguá aí, você transforma ele numa hidrovia. Porque ele tem já... O grande problema de investimento numa hidrovia é justamente quando você tem uma cachoeira, aí tu aproveita para energia, Sim. legal, mas não faz a eclusa. E até a década de 70, o Brasil fazia casadinho. O planejamento energético, junto com o planejamento de transporte. Tanto é que faz sentido. Ou seja, fazia o básico, né? Assim, vamos conversar, eu vou fazer uma hidrelétrica. O engenheiro e o mestre de obras estavam se falando Tava ali, todo né? mundo, ó, vou gerar, porque o canteiro de obra é o mesmo. Pessoal de casa, porque assim, a gente já tá com a visão na cabeça aqui, mas só para quem ainda não conseguiu visualizar, porque na hidrelétrica você precisa de uma queda d'água. Isso. Né? E aí o navio, ele vai ter aquele desnível ali, como é que ele vai chegar lá em cima no rio, na parte de cima do viagem, rio? né? Aí você faz no caso do Brasil, no Brasil nós temos só o modelo clássico de eclusa, né? Que você entra com uma caixa, igual uma caixa d'água, né? Aí você enche a caixa e aí o navio vai subindo. É um elevador d'água. Elevador. Em outros países tem outras soluções. Tem, por exemplo, no Canadá tem tipo uma cremalheira que puxa. Mas lógico, é para navios pequenos. Na Europa você tem rios muito menores, o pessoal fica louco na Europa, vai para hidrovia. Ai, nossa, mas hidrovia só serve se for para longa distância. Mentira. Vai na Holanda, vai na Bélgica para você ver o que eles estão fazendo com hidrovia na área portuária. Mexendo container em Roterdã, que estão 60 km de porto, você faz uns navios menores, circulares, que movimentam 80 containers. Tiram de um terminal, vai para outro, vai movimentando internamente dentro do porto, né? Porque o porto não é mais porto, né? São Paulo, o porto não é só mais porto, é um complexo industrial, é um cluster de serviço, swap, né? Você começa o porto de quarta, quinta geração, né? Você qualifica, não é aquele porto dos piratas do Caribe, né? Que aquelas coisas assim, o pessoal pensa nisso. Eu falei, não, vocês estão... Dá uma olhada aí no YouTube, tem bastante. Então, tinha esse planejamento. Em São Paulo, o Tietê foi feito, todas as hidrelétricas do Tietê foram feitas com eclusa. E é legal que tem a placa do Ministério das Minas e Energia, porque foi com dinheiro federal, não foi com dinheiro estadual, né? Tem a plaquinha lá da inauguração, aí o símbolo do Ministério das Minas e Energia com o Ministério dos Transportes, a inauguração da eclusa de Bariri. Então, Nova Anhangá, você tinha esse trabalho. Quando os recursos começaram a ficar escassos, depois do segundo choque de petróleo, na década de 80, o setor energético ele começou a andar por conta e o Brasil precisa de energia. O mundo precisa, o Brasil precisa de energia, todo mundo quer continuar tendo seu celular funcionando e agora quer carro elétrico, né? Enfim, essas coisas de doido. E você... Tá, então... Mas eu preciso construir a eclusa. Ah, mas... Pô, amigão, o Ministério dos Transportes, no orçamento, na discussão do orçamento... não, a gente não... corta que isso aí... Não vai precisar, não. Não, deixa... Depois a gente faz. A gente vai ver e faz. Começou a ter o quê? No Brasil, identificamos... Tem 64 hidrelétricas que estão em rios navegáveis com potencial de navegação que estão sem eclusa. Então, você já tem uma lista, tá lá. Quem quiser... Por exemplo, o que ele estava falando de Tucuruí foi isso. No Rio Tocantins, né? O hidrelétrico Tucuruí é a segunda, ou a primeira maior hidrelétrica do Brasil, só do Brasil, né? Que Itaipu é Brasil-Paraguai, em geração de energia. Que eles terminaram a primeira casa de força... Aí fizeram a cabecinha da eclusa lá, a entrada da eclusa. Aí não concluíram. Aí ficou... Aí passaram 20 anos, aí retomaram. Aí, ok. Vai ser um gasto maior, porque você tinha na engenharia, você tem um canteiro de obra. Imagina a economia de mão de obra, de usina de concreto. Tem que refazer o canteiro de obra. Tem que fazer tudo. Você tem que refazer todo o canteiro de obra. Fábrica de cimento, fábrica de concreto. Você tem tudo. Sem essa eclusa, você inutiliza uma hidrovia inteira. Na hora. Não vai. Você vai Por até conta ali. de um pedacinho do... Você pega, sei lá, 600 quilômetros de extensão de um rio aí
Por causa de um pedacinho ali, o navio já não consegue subir para continuar a viagem. Já... Aí você tem alternativas. Aí tá, vamos lá, dá para fazer o quê então? Bom, então você vai até a São Simão, aqui no estádio de divisa do estado de Goiás com Minas Gerais. Só até metade do caminho. Vai até São Simão, aí os terminais tem a hidrelétrica de São Simão, que deveria ter uma inclusa, você ganharia mais 150 quilômetros do lago, da usina de São Simão. E você faz todos os terminais a jusante, né? Aí o cara para ali em São Simão, os terminais, carrega a soja, o milho do estado de Goiás e vem pela hidrovia e chega aqui em São Paulo, que vai por trem, né? Aquele trecho menor, Pederneiras até Santos. É uma obra inacabada, né? Mais uma obra inacabada. Sim. Com a Copa do Mundo, a gente viu várias obras inacabadas. Um monte de elefante branco. Ou então umas obras feitas sem se pensar. Então aquele negócio que jamais seria usado de novo e tá lá abandonado até hoje. Assim, o que leva a pessoa a fazer esse tipo de projeto? Sabendo. Os caras não sabem. Ele não acha que vai dar certo. Não, vai dar super certo fazer esse estádio lá no... É populismo. No final das contas, é populismo. puro populismo. Nós tivemos obras bilionárias que foram iniciadas baseadas em PowerPoint, gente. Nossa. Apresentado por jogador de futebol. Não vou falar o nome do Ronaldo Fenômeno aqui, para não trabalhar. Mas foi para Cuiabá e falou assim: nós vamos fazer. Vai dar tudo certo. Apresentaram um PowerPoint. Eu corri atrás do projeto. A obra começou. Nós procurei por tudo, porque eu precisava colocar na minha tese de doutorado. Não achava, descobri que não tinha projeto. Começaram a fazer. Aí sabe o que aconteceu? Eles iam fazer o VLT lá. Aí eles começaram a fazer as obras, aí descobriram que a inclinação era muito grande, que o VLT não ia dar conta de subir aquela ladeira. Aí falaram assim, vamos mudar pra BRT, porque pelo menos o ônibus consegue, né? Então, é o nível. E não concluíram, né? E ainda não concluiu. E uma parte do estudo que eu fiz foi justamente falar o seguinte, se concluísse, a mobilidade urbana de Cuiabá ia ficar pior do que antes. Esse é um resultado de uma pesquisa que a gente fez, que a gente publicou publicamos há um pouquinho de tempo, uma revista importante aí. Se concluísse, a gente comparou Manaus, Cuiabá, Brasília, qual outra cidade? Era com estádio, deixa eu lembrar o outro. Eram cidades que tinham estádio e que os projetos foram feitos para a Copa. A gente comparou, se terminasse a obra, como que ia melhorar a mobilidade? Cuiabá foi a cidade que ia piorar a mobilidade urbana se terminasse. Porque ia fazer uns corredores muito grandes, ia matar a mobilidade, porque literalmente ia dividir a cidade no meio. Como é que você ia conectar um lado do outro? Você ia diminuir a conectividade das pessoas, ia diminuir a mobilidade, em nome de uma obra faraônica. Por isso que eu acho que muitas vezes começa a obra mesmo, é sem intenção de terminar mesmo. É pra torrar aquele dinheiro. Tem um dinheiro. Porque era exatamente isso. Você pega, por exemplo, na época da Copa, a gente tinha o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades era o quê? O ministro das cidades era um despachante de um mendigo de luxo chamado prefeito. Ele ia lá e pedia dinheiro. Chegava com um pratinho na União, preciso de dinheiro. Aí faziam os projetos. PAC Mobilidade Urbana. PAC 1, PAC 2, PAC Mobilidade, PAC não sei o quê. Era o quê? Se você atender tais critérios... Programa de aceleração do crimento. Crescimento. Aí tinha da mobilidades e o mobilidade para a Copa, que eram cidades que iam ter estádio e cidades que iam ser cidades médias que iam receber população, ia receber turista e tal. Aí você tinha que ser, tem um checklist. Se você cumprir esse checklist, você recebe 1 milhão e pode fazer a obra. Aí o prefeito, os caras, precisa dessa grana. Então, aí faz um projeto aí, faz um negócio bonitinho aí, faz um PowerPoint, entrega lá. E entregou, pegou a grana e vamos torrar essa grana. Então, às vezes, é muito mais esse descontrole que a gente tem, que aí a distribuição do dinheiro vai ser muito mais reforçada por questões políticas do que, de fato, critérios técnicos. Para você fazer a obra, acompanhamento das obras. As obras começam esculhambadamente mal feitas, vem o TCU e o TCU embarga aquela obra. Você não pode fazer essa obra, né? Porque tá tudo errado. E aí vira essas obras paradas. Não tem segurança, não tem... Tem segurança. Por exemplo, pegar o BRT... Aí a culpa é do TCU, mas a culpa é deles. A culpa é do projeto mal feito. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o BRT de Goiânia. O BRT de Goiânia pegou dinheiro da Caixa Econômica Federal para fazer o BRT. O que aconteceu? A Caixa Econômica, depois que deu um pedaço da grana, descobriu que não tinha um plano de mobilidade urbana da cidade.
Meu Deus Ou do céu. seja, a Caixa falou assim, ué, não podia nem ter dado dinheiro pra esses malucos. Cortaram a grana, a obra tá parada até hoje. Desde a época da Copa, hoje estão tentando terminar, parece que vão terceirizar a obra. Aí é engraçado, aí surge a iniciativa privada, não era o malvadão? Aí não, vamos entregar pro privado fazer, aí o privado tem que ir lá salvar a pátria, se der errado a gente põe também a culpa nele de novo. Então assim, é cruel essa parte de infraestrutura no Brasil. Pois é. Inclusive, você falou a respeito de dividir a cidade de Cuiabá, que isso prejudicaria a mobilidade urbana. Como que vocês hoje veem essa questão da mobilidade urbana no Brasil? Ou não se pode falar de uma homogeneidade? É muito diferente dependendo de que estado nós estamos? É muito diferente dependendo da cidade, de como é levado, mas os problemas são muito recorrentes. As cidades, elas são feitas para expulsar pobre da cidade. Os planejadores das cidades odeiam pobre. Porque o pobre não vai morar na favela porque ele gosta do pagode, porque ele gosta do que está rolando na favela. Não, é porque ele não consegue ter recurso para atender a regulação urbana, que fala que o lote, o tamanho mínimo do lote tem que ser tantos metros quadrados, e daquele lote você só pode construir em tantos metros, porque tem que ter recuo, tem que ter... Nós temos cidades no Brasil que o tamanho mínimo do lote é 600 metros quadrados. Que isso? Nós temos cidade brasileira que o tamanho mínimo de lote é 600 metros quadrados. Ou seja, você está falando para o pobre que ele não pode morar nessa cidade. Isso faz com que você cause aquele fenômeno do espraiamento da cidade. As pessoas vão cada vez morando mais longe. Outro fator, nós temos planos diretores que falam, ó, não pode ter prédio com mais de 9 andares. Por exemplo, Porto Alegre. Porque o prédio faz sombra. Cara, eu choro de rir desses argumentos. Cara, que argumento mais idiota. Faz sombra. Faz a sombra e pode causar mofo. Sei lá, bicho. Eu sei que assim... Aí, se você proíbe um prédio alto, você vai sempre fazer prédios menores mais afastados. Isso quando não é centralizado, estilo Brasília, que todos os prédios não podem passar de 6 andares e tem que ser tudo... 4 andares. Não, 6 nas quadras, na área residencial. São 6 para as quadras 100, 200 e 300. É tudo blocado. Depois só 400. São tudo 3 andares. certinho, 3 andares. Arquitetura comunista. Aí que você... Isso, aí você espalha. Ele adora Brasília, tá? Ele adora. Eu odeio Brasília. Só que eu não posso falar mal de Brasília porque eu não tenho um local de fala. Ele pode falar. Aí você esparrama a cidade. Aí como é que você quer que a mobilidade funcione? Se o cara que precisa pegar um ônibus, ele mora a mais de 20 quilômetros de distância do local dele. E de forma irregular, porque ele não atende aqui, ele vai espraiar justamente... Aí pronto, aí que não vai atender mesmo, né? Não, aí vira um ciclo, né? Você vai para um assentamento, o assentamento precisa de urbanização... Aí aí vira, vai um político lá, não, se eu for eleito, eu vou mandar vir a companhia de energia, eu vou trazer água, aí bota uma bica, né, igual o chafariz no Brasil colonial, né, o chafariz da praça, mas se vocês me elegerem de novo, eu vou arrumar um financiamento para fazer o saneamento, pelo menos botar água, saneamento é só água, tá? Esgoto no Brasil não tem esgoto. A maioria das cidades não tem. A realidade é essa, né? Então, essa questão da mobilidade, Lara, é um problema que... E é interessante que eu falo muito com o Adriano, assim, eu falo, rapaz, o cara quer resolver o problema do Brasil dentro de um escritório, um planejador. Eu sou planejador. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Em Brasília ele quer resolver um problema lá, sei lá, no interior. Não, vamos lá. Do Ceará. Ilha do Marajó. Aí tu vai na Ilha do Marajó, Ilha do Marajó, e você olha assim, cara, todo mundo mora em palafita. A cidade é feita em palafita. Não, mas eu falei, tá, e aí? Como é que você vai dar a solução aí, querido? Como é que você vai... E o pessoal não percebe que o Brasil, são plural, vários Brasílios. É muito legal isso, porque você não precisa... É aí que eu brinco muito com ele, assim, a história da bicicletinha, que o pessoal adora estudar bicicletinha, porque eu fui na Dinamarca. Eu andava fazendo meu estudo em Copenhague e achava lindo passear. Amigão, você tá andando a 15 graus, aí a temperatura, você chega no local... Meu amigo, tu anda aqui. Aqui ciclovia virou uma coisa de lazer. Virou de rico, inclusive. Quem que anda nessas bicicletinhas urbanas? Não. É só quem quer pegar bike no domingo de manhã. Dar aquela pedalada legal. Dar uma pedalada, tirar uma foto pro Instagram. A topografia é diferente. Assim, lá em Copenhague é plano. É igual se fosse a zona sul do Rio ali, é plano. Você andar pela orla é uma delícia. É fantástico, né? Mas aí depois tu tem um lugar pra guardar a bicicleta. Eu tive um caso lá, eu socializei uma bicicleta minha na universidade. Socializei. Né? Foi socializado. Foi socializado. Eu moro perto, né? Tinha uma bicicleta, aí deixava e minha sala de pesquisa era de professora em frente ao bicicletário e tal. Aí beleza. Eu
trabalhava e ficava olhando a bichinha e tal, beleza. No dia que distraiu. Aí no dia que eu fui pra uma banca, quando eu voltei, fui pra cá, terminou a banca lá de mestrado, lá de um aluno. Aí quando eu cheguei, uai, cadê minha bicicleta? Aí eu cheguei, né, tinha um prédiozinho lá de pós-graduação, aí tem a segurança do prédio e tal. Eu falei, poxa, a senhora não viu minha bicicleta e tal? Ah, professor, era do senhor. Eu falei, não, sim, pô, eu venho todo dia. Você não vê de capacete, você não vê que eu tenho um capacete e tal. Aí ela, pô, se eu soubesse, eu tinha avisado pro senhor, só tinha que levar pra sala do senhor, até ajudava o senhor a subir a escada e tal. Aí eu fiquei olhando, né? Um menor oprimido pela sociedade. Aí a gente fez isso, aí eu fiquei olhando, assim, e mesmo assim, e mesmo eu indo e tal, é muito ruim, assim, a mobilidade pros modos todos, a pé, bicicleta, você com carro, com transporte coletivo, eles não se falam. A cidade, o cara vai fazendo assim... Frankenstein, né? Ele vai deixando, assim, deixa que... Não chega a ser um patamar aquelas da China não mais, né? Antigamente tinha aquelas cenas loucas da Índia, né? O boi passando, o pessoal cruzando de bicicleta. Mas é quase aquilo, viu? Dependendo do lugar, é bem parecido. Aqui no Brasil que é assim. Não, aqui em São Paulo eu tenho... Pô, eu fico meio assim, eu sou candango, eu fico meio desconfiado nas ruas aqui, que o pessoal de moto aqui... É uma loucura. Se você aprender a dirigir aqui, você aprende em qualquer lugar do mundo. Aqui não é pra... E esse negócio que você falou, Eliezer, do Brasil ser muito plural, eu acabo percebendo isso também na questão da legislação mesmo. Você pega as leis de trânsito, é totalmente centralizado, é algo nacional, então vai abarcar o cara que tá numa grande metrópole, né, que tem carro pra caramba, tudo quanto é lado, quanto o cara que dirige, sei lá, numa motinha, numa estradinha de terra, sem chinelo, sem capacete, do interior como assim? Como é que é a mesma coisa pros dois cenários? Não faz o menor sentido, assim, sabe? Como é que você vai cobrar das duas situações algo que é uma irrealidade? É uma situação completamente diferente. Não, teve caso no Nordeste mesmo, numa época que tinha a violência estava muito em alguns municípios, né, que foram autorizados, né? O pessoal, não, você não vai andar de capacete, não. A gente não sabia, o pessoal não sabia a diferença. O cara tá de capacete podia ser um bandido, né, tal. Teve município lá era uma lei inconstitucional, enfim. Sim. Mas assim, tá liberado o pessoal andar sem capacete. E a solução pro Sul não é a mesma do Nordeste, né? Então, a gente tem que parar de pensar no... É porque o Pacto Federativo Brasileiro é um lixo, não funciona, né? A ideia era a gente ter um pacto federativo, já que nós somos uma federação, era cada estado fazer as suas regras para atender as suas vicissitudes. Suas realidades. As suas realidades. E a gente vai internalizando mais isso ainda. Por exemplo, a cidade. Por que o cara do gabinete da prefeitura entende de todos os bairros da cidade? Será que a solução para um bairro seria a mesma solução de outro bairro para o transporte? Tem que ser totalmente diferente para você atender. Então, assim, se a gente for indo, você acabou de fazer a brincadeira do menor indivíduo oprimido e tal. O menor indivíduo é o menor indivíduo. Então, para pensar o transporte, a gente tem que pensar nas pessoas. E esse que é o que eu vejo que é o maior problema. Não é que o planejamento está errado. Não é que planejar é errado. A gente que é mais liberal, libertário, o pessoal acha que quando a gente está falando do planejamento está errado, acha que é porque a gente está falando que tem que virar anarquia. Não. É porque não dá para o planejamento ser um planejamento central, que ignora as pessoas, que ignora a possibilidade de contratos privados. As pessoas ali do bairro querer resolver o problema do bairro. Deixa o pessoal resolver, cara. Por que não? Né? Resolver o problema da mobilidade, resolver o problema do transporte, empresas... É melhor do que mora ali todo dia, né? Pra saber as dificuldades. Você tem um fornecedor e um produtor. Pô, eu queria fazer uma linha de trem ligando a minha propriedade na sua. Pô, então combina com o cara da terra que vai passar. Por que não libera? Por que não pode? Por que tem que ter um burocrata lá em Brasília pra dar uma autorização? O nome é autorização. Pô, cara, já ficou... ajudou, né? Não, tudo bem. Melhorou porque antigamente era proibido. A empresa estatal que tinha que fazer a ferrovia do jeito que eles pensam. Agora, você precisa dar uma autorização. Tipo assim, o Estado tem um medo de descobrir que as pessoas conseguem resolver os seus problemas. Sem ele, quem vai construir as estradas, de novo. Então, precisa pagar pela licença, pra você ter um papelzinho assinado lá pela canetada de um político que você pode fazer. E é surreal. Por exemplo, ver o Eliezer comemorando que não, agora a gente tá autorizando, o governo deixa a gente fazer. Se a gente parar pra pensar, como cidadão, como brasileiros que somos e tal, isso é inadmissível. A gente precisa de um burocrata
dizer o que eu posso, o que eu não... Não é que nem o que eu posso, o que eu posso fazer. Porque às vezes você tem um arranjo jurídico que foi criado pelas tradições, rule of law, aquelas coisas. Mas não, é porque um cara decidiu e você vai ter que ir lá fazer o beijamão. Isso é inaceitável. Como é que você quer que desenvolva alguma coisa nesse país? A logística do Brasil padece por causa disso. Porque os atores mais importantes não são escutados. Que é uma das grandes reivindicações do Scruton, né? Ele fala sobre essa é uma das grandes defesas dele dentro do como ser um conservador, que é que as pessoas em cada uma das suas localidades, dentro daquilo que elas conhecem, se resolvam. Inclusive se valorizem dentro daquilo. Porque aquilo faz com que as pessoas amem, criem vínculo, criem laço com aquilo. Vocês estão falando dos burocratas? O que vocês estão achando das super campanhas de tarifa zero? Nós vamos zerar a tarifa do transporte público, nós vamos terminar o trem-bala em 6 meses, Vocês acham que essas coisas estão... Como que vocês estão acompanhando aí esse período pré-eleitoral? Vamos lá. O negócio é que não existe almoço grátis, então não existe ônibus de graça. Estão acontecendo algumas experiências em algumas cidades muito pequenas que sai mais barato para o prefeito dar um transporte ali de graça do que ele resolver outras questões imobiliárias, as questões de uso do solo. Então, está acontecendo isso. O que eu fico triste é ver gente que é especialista, cara que estuda transporte, virar em grupo de WhatsApp de especialista de transporte e falar assim, um dia vamos chegar nesse patamar. Cara, como é que você vai como é que você vai oferecer de graça o sistema de transporte para a cidade de São Paulo? Que é caro, que demanda um custo muito alto. De novo, poderia se buscar receitas extratarifárias para você compensar e diminuir o peso da passagem. E não via subsídio, porque o subsídio a gente vai de novo pagar de alguma outra forma no imposto. Então esse é o grande problema do subsídio. A pessoa fala, já estou pagando imposto, eu vou pagar... Mas muitas vezes esse dinheiro não chega, então as coisas acabam não dando. Então a gente paga hoje subsídio e paga o transporte caro porque ele é ineficiente, porque ele é definido por burocratas, as rotas, as linhas. Então esse é um grande problema que a gente tem no planejamento das cidades. O pessoal quer uma solução maravilhosa, né? O diesel aumenta cada dia mais o preço, aumenta a expansão das cidades, está aumentando, e o pessoal quer manter a tarifa, quer diminuir a tarifa. Não tem mágica, a conta vai estourar. Aí por isso que tem empresas de ônibus que receberam recentemente até não foi nem emenda, foi medida provisória, né? De liberar alguns bilhões lá para ajudar nas gratuidades. Então, não existe gratuidade. Como você libera alguns bilhões de reais para gratuidade? Então, não é gratuidade, não é gratuito. A gente acaba pagando. Aquela velhinha que fala que está usando ônibus de graça, ela não está usando de graça, porque boa parte daquele dinheiro vem do imposto que ela paga, de tudo que ela usa que tem muito imposto. E cada dia vai aumentando. Daqui a pouco querem voltar a CPMF de novo, porque tem que manter o sistema. Então isso é péssimo. Essas ideias mirabolantes são péssimas. Assim, eu sempre questiono. As pessoas falam, vou fazer ônibus elétrico. Tá, e o dinheiro vai vir de onde? Quem vai pagar essa conta? Ninguém responde. Isso aí a gente dá um jeito, o importante são os benefícios que vêm para a população. E às vezes nem benefício vem, porque o que é o carro elétrico? O que é o ônibus elétrico? É a gente continuar num modo errado de transporte, né? O carro elétrico, vamos pensar o carro elétrico. Você faz um congestionamento verde agora? O que é o carro elétrico? Você não estava resolvendo problema de mobilidade, coisa nenhuma. Você está lá, pondo um selinho lá, SG e pronto, e parece que é bonitinho. Então, cara, infelizmente só está vindo ideias ruins, né? De fazer obras faraônicas sem custo e cada dia pior. A época de eleição é muito ruim, porque o pessoal fala de... Primeiro, não é nem que fala de congelar. Os governantes não aumentam a tarifa para não ficar impopular. Então já começa no déficit. A bomba vai estourar no próximo. Quem pegar depois daquela eleição já vai pegar um caixa comprometido, que acontece toda eleição, né, Arthur? Sempre o cara tomou posse, olha, fizemos as contas, tá arrombado, eu tenho que detonar o cara, mas de verdade tá arrombado o caixa dele, né? Ele tá pensando só na reeleição, né, e só em fazer obra, fazer um monte de coisa para poder... Sabe, vou fazer no meu momento aqui, o próximo que pega a bucha, né? Isso. Agora, do jeito que vocês estão falando, assim, deu até uma tristeza aqui, porque a pessoa mais bem intencionada que houver, ela parece estar totalmente presa e atada pelo funcionamento, pelo engendramento do sistema já. Ainda desse jeito da política que você está comentando, Lara, eu queria aproveitar só para fazer uma pergunta. O que vocês têm achado, por exemplo, do governo do ministro Tarcísio?
né? Porque o pessoal, eu vejo que eles falam muito dessa questão da obra e falam, porque pavimentamos não sei quantos quilômetros de estradas e tal, e ele tem crescido muito aí nas redes sociais. Desse ponto de vista mais técnico aí, qual que é a opinião de vocês, assim, porque, sei lá, eu enxergo ele como, sei lá, na época, com a mesma perspectiva que o Moro tinha naquela época de substituir, talvez, a figura do presidente daqui a alguns anos, né, nesse sentido. Então a galera tá depositando uma esperança muito alta no Tarcísio hoje. Como é que vocês enxergam o trabalho dele aí? Pra não ser injusto, eu vou falar uma coisa boa e uma coisa ruim. Coisa boa, eles deram continuidade em obras. Isso, exatamente. Isso é uma coisa importante. Eles não... Vamos agora reinventar o Brasil. Vamos pôr o Brasil nos trilhos, que todo mundo faz, aqueles jargões. Ele realmente pegou obras e concluiu obras. Isso foi uma sacada genial, porque ele teve mais coisas pra pôr no Twitter dele, que é a minha crítica. Ele realmente foi... Não é uma crítica, ele foi muito marqueteiro, vamos dizer assim. Sim. Inteligente de colocar no Twitter tudo que ele tá fazendo. Tá, cara, não tem mais que obrigação. Você vê um Twitter de um ministro falando que inaugurou uma rotatória, é sacanagem, de boa. Pra mim é sacanagem isso. Assim, você tá me zoando, né? Você paga um assessor de imprensa pra bater uma foto de uma rotatória e falar, estamos inaugurando uma rotatória pra ligar a cidade. Tá, é legal, mas não fez mais que obrigação. Então tem essa crítica de que, assim, fez muito marketing em coisas que são óbvias, não teve nada extraordinário. Mas o que ele fez de interessantíssimo foi concluir obras. Pegar obras que estavam paradas, concluir, terminar. Quais obras importantes? Vou dar um exemplo para vocês. Concluídas, vamos lá. O São Francisco é de outro ministério, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sim. Uma obra, assim, eu acompanhei a obra do transposição, na verdade... Porque isso aí já tava rolando, meu Deus. Sim, eu acompanhei ela ainda quando era Fernando Henrique. Quando tinha, vocês não eram nascidos, no século passado. Nós já éramos, rapaz, quero te dizer que a CUTES é de 22, mas é só... Curtida no... Então, o que ele tinha um plano, o Brasil em Ação, e eram 2 planos, mesma coisa do PAC, 1, 2, 3, PIL... Então, só muda o nome. Eles vão fazendo esses PPAs e botando um nome bonitinho pra ficar legal, né? Fazer propaganda, que nem executa. No Fernando Henrique já tinha decisão política de fazer a transposição. Essa obra é do Império. Dom Pedro botou lá a coroa dele lá, ajuda aí pra fazer o projeto, né? E então já existia essa necessidade. Já tinha todo mundo aí. Pelo amor de Deus, né? Não tem como não ver. Pra mim foi um erro na época da execução, que aí foi no governo do PT, né? Que eu vejo muito, eu vi a possibilidade da transposição, uma possibilidade do projeto tentar ver um uso múltiplo do canal de transposição, podendo, quem sabe, até fazer uma via de navegação regional ali entre os municípios, entre a região do sertão. Porque tem muita mercadoria do interior, assim, a economia não é economia de como o Brasil tem uma importância, o Brasil é muito importante, pro nosso PIB é muito importante o agronegócio, minérios, exportação, mas tem uma economia muito forte, que é a que tá retomando agora, está garantindo, se retomar de emprego não é pelo agronegócio agora, é pela economia local, né, regional, o consumo, né, do país voltando, né. Então poderia ter pelo menos essa possibilidade de ser estudado e falar assim, não dá para aproveitar esse canal de transposição para fazer uma navegação E a embarcação, gente, a gente pensa em embarcação, pensa em navio grande. Por exemplo, você tem embarcação que opera com 1.000 toneladas, que você precisa... É um navio pequeno, um barquinho pequeno, 1.000 toneladas, bota aí 50 toneladas um caminhão, 20 caminhões você tirava da estrada... Com 1.000 toneladas, um barco que fica debaixo da água, 50, 60 centímetros debaixo d'água só. Ele é mais chato, né? Então ele aproveita. Você tem equipamento, pode ter modos, né? O veículo, né? No caso, a embarcação que pode ajudar. E também embarcação de levar víveres, né? Levar a produção de coco, aí aqueles barquinhos que vêm muito no Maranhão, nas regiões, na região norte, né? Você poderia ter essa possibilidade. Não foi nem estudado. Mas aí fizeram a transposição, aí concluíram, que era fundamental, né? Tinha que ter uma obra importantíssima que ninguém, assim, que foi colocada, né? E foi mais comentada pelo uso do não usar o capacete do que a obra em si, que foi a ponte do Abunã. Eu posso falar, eu fui em 2010, quando teve uma seca no Rio Madeira, e a travessia, o estado do Acre era o único estado brasileiro que não tinha ligação, a rodovia era interrompida por uma balsa. Então você tinha que parar lá em Abunã, que é um distrito de Porto Velho, você esperava, vinha a balsa, pagava lá a autorização da tarifa da NTT, da ANTAC, desculpa.
Ele falava assim, ó, não tinha um limite de valor pro operador da balsa. Falava assim, ó, você não pode explorar muito, mas você pode cobrar o que tiver que cobrar, lá no Acre, né? Então, o caminhoneiro, o cara da bicicleta, a pé, todo mundo pagava para fazer a travessia na área da rodoviária ali, para continuar com a BR, a 364, que aí é para Rio Branco. Então, na época de seca do Rio Madeira, ele fica mais baixo, então demora muito para que a travessia corra. Demorando muito, começa a ter fila. Tinha fila de 6 km, 7 km. Aí uma vez me ligaram, né? Eu tava aqui lá em Brasília. Ó, tá tendo um problema lá, a gente tem que dragar, tem que tirar areia para melhorar a passagem da balsa lá. Eu fui lá conhecer, né? Conheci o local onde foi construída a ponte do Abunã. Em 2010, isso. Aí eu olhando assim, o cara... Eu falei, cara, ele tinha feito umas besteiras lá, o dono da balsa escavou, aí fez umas besteiras lá que piorou, assoreou mais, ficou com mais areia, fez mais banco de areia. Mas aí passou, isso foi 2010. Passou 2014, 2018... concluímos agora a ponte. Então, isso é uma obra que devia ter sido feita há 30 anos atrás. Não. A capital, não é só a capital, não é só Rio Branco, são todas. O estado do Acre, ele era prejudicado porque ali não tinha uma conexão, que é uma ponte. Então, você demorava... Se tivesse o rio normal, você demoraria pelo menos umas 2 horas para fazer a travessia, né? Porque tem correnteza, então a balsa vai devagar, até você carregar a balsa inteira, depois você... sair a balsa, liberar a balsa e os carros, demorava mais ou menos, em tempos normais, 2 horas. Você faz agora a travessia em 2 minutos, né? Não. E aí, qual foi aí que era a coisa engraçada, né? Quando eles foram inaugurar, né? O Tarcísio tava, o presidente, o Bolsonaro foi também, né? Aí o Bolsonaro tem a moda, não, Tarcísio, bota aí, não, tô sem capacete, presidente. Não, senta aí que vai ser isso que vai passar na TV. E foi isso que passou na TV. Ninguém falou, ninguém tava preocupado com uma herança histórica de infraestrutura que foi resolvida. A preocupação era o irresponsável. E a ponte estava fechada, tá? Aviso que a ponte estava fechada pro tráfego, não tinha nada assim. Ela estava sendo inaugurada, aquele evento e tal. Foi uma ótima sacada de marketing, dele, né? Foi assim tiveram que falar. Foi para o pessoal ficar... Porque eles não iam falar que foi concluída. Não ia falar que inaugurou a obra. Não iam falar que inaugurou aquela obra. Foi uma jogada. Foi na sabatina com o negócio na mão lá, sei lá, que a Anitta todo compartilhou. mundo, todo mundo, ai meu Deus e tal. Também foi uma sacada. É um bom marqueteiro, né? Não, e é ótimo. Então, assim, essa questão do Minfra foi assim, era fundamental. Tem um passivo, a gente ainda tem um passivo muito grande de obras que foram planejadas, foram até iniciadas de infraestrutura de transporte. Vou dar um exemplo agora, a estrada Ferrogrão, estrada de ferro 63, que vai fazer a ligação do norte, né, do Mato Grosso até o porto de Miritituba, né, os portos, e Santarém, né, já no Rio Amazonas. Tá judicializado. E eu falei, gente, assim, com as situações, assim, conversando até, foi em 2016, eu tava com um colega do Minfra até, né, e ele perguntando, eu tava fazendo uma apresentação de uma questão da hidrovia, né, que todo mundo fala que a hidrovia vai roubar a carga da ferrovia ou da rodovia. Essa mesma conversa, falei, gente, vocês não estão entendendo que o Brasil está produzindo muito. Vocês não estão entendendo o que o Brasil está produzindo, está sendo... Não se preocupar, né? E só não produzem mais. O Mato Grosso tem... A produção agrícola do Mato Grosso, ela só não é maior ainda, porque eles sabem que se eles aumentarem... Eles vão perder a carga. Então eles perdem. Então eles seguram, estão represando... na esperança, né? Aí concluiu, né, a rodovia a 163 até Miritituba, né? Que aí por que Miritituba? Que era um lugar que ninguém, assim, no mapa, lá no Tapajós, 230 quilômetros subindo o rio Tapajós, né? Tem ali Alter do Chão, que é turístico, bonito, ali em Santarém. E você sobe no rio 230 quilômetros e chega ali. Por que você não vai além de Miritituba? Sobe mais o rio. E o rio vai até a região produtora do Mato Grosso. Tem o Juruena e o Telespires. Porque aí eles se juntam e formam o Tapajós. Porque 10 quilômetros acima de Miritituba, você tem um pedral. Umas corredeirazinhas. Então você tem esse impeditivo. Tem que ir lá desenhar você de novo para ministra. Você tem que fazer um projeto, né? Um projeto que tem como executar, não é? Não vai... E é uma pegada, né? Eu falo muito pessoal, olha o trade-off, olha o que você tá pensando. Você vai tirar caminhão, acidente, que aí foi um pouco da minha tese também, negócio de você fazer a conta, né? E fazer obras menores, que também é um problema nosso. O pessoal gosta de fazer o maior estádio do mundo. Eu quero fazer a maior... Tudo é o maior, né?
Aí você fala, ferrovia, a maior ferrovia, tem que fazer uma norte-sul e tal. Tem que fazer um trem-bala, né? Fazer tudo assim, é muito populismo, né? Ô, Adriano, lá no seu livro, na página, no livro de vocês, né? Lembrando que o pronome seu pode se referir ao plural também. Lá no seu livro, na página 45, você fala assim, ó. As rodovias foram construídas não para integrar os modais existentes. Elas foram construídas para substituir as ferrovias e navegação de cabotagem. Nós falamos aqui de hidrovias, falamos a respeito de rodovias e acho que convém que nós falemos agora sobre as ferrovias. Em que estado nós estamos, assim, agora? Em que momento nós estamos das ferrovias? Estão muito abandonadas ou tem alguma ferrovia que está, assim, nossa, arrasando? Nós temos nada de ferrovia. Nós temos ali a ferrovia da Vale ali, que transporta minério. Temos a Norte-Sul operando alguns pedaços e alguns outros trechos, assim, realmente irrisórios, assim, no Brasil. E é um outro problema da megalomania que a gente tem nessas obras grandes, faraônicas. É bom te lembrar, por exemplo, a gente falou um pouquinho das ferrovias americanas, né? As ferrovias americanas entraram em colapso no momento, as grandes ferrovias, e aí o que fez o setor ferroviário americano crescer, um outro setor muito importante que cresceu dessa forma, que foi o México também, cresceu muito o setor ferroviário deles, foi no que a gente chama de short lines. Que é o quê? Vamos liberando, fazendo ferrovias pequenas. O cara quer entregar para o produtor dele, eu tenho uma fazenda, faz uma ferroviazinha para ligar ali no ponto a outro. Num ponto a outro e tal. Aí vai formando uma malha que vai juntando e vai virando uma grande rede, que aí você tem o direito de passagem. Aí eles negociam, sai de uma passagem de uma ferrovia para outra. Você sabe por que eu falei isso? Porque daí a pouco vem a treta. Então, aí você negocia passar de uma ferrovia para outra e quando você vê, você não precisou fazer uma ferrovia gigante, uma norte-sul. Você teve várias ali que eles vão colaborando, né? Você tem nos Estados Unidos tem uma agência só para fazer a arbitragem, para não precisar acionar a justiça. Eles têm uma agência especializada em negociação de direito de passagem de uma carga para outra e tal, mal barato. E aí, o que acontece? No Brasil, não. A gente acha que é os grandes eixos, as grandes ferrovias. Cortando o Brasil. Cortando o Brasil, ligando de norte. Vamos pôr o Brasil nos trilhos. Cara, escuta essa frase, eu morro de raiva. Pôr o Brasil nos trilhos. É pior que piada de tiozão, né? Então, cara, Cadê o trilho, pô? Não tem trilho nenhum. Não tem trilho e tal. Então, assim, nós optamos por um modelo que é de grandes obras. Eles ligam... A ferrovia tem um grande problema, que ele liga um ponto a outro só e não tem capilaridade muito. A gente não trabalha com a ideia de short lines. Nós tivemos uma grande mudança, que foi realmente a liberação com o marco ferroviário de autorizações, ou seja, não é mais o governo que faz. Uma pessoa pode fazer. Porém, contudo, todavia, lá fala que a priorização para a autorização são para obras integradoras, grandes obras. Então, se tiver um cara que quer fazer uma ferrovia pequenininha aqui, mas tem alguém que quer fazer uma ferrovia grandona do lado, o cara da ferrovia grandona vai ganhar autorização. E o da pequenininha pode não ganhar. Pra ela nunca ficar pronta, grandona. E o outro problema é que não há, claro, não existe em lugar nenhum falando do direito de passagem. Então, como é que eu vou fazer um monte de ferrovia se não deixou claro a questão do direito de passagem? Eu passar de uma carga. Porque eu não vou deixar o cara usar minha ferrovia, porque às vezes a ferrovia concorrente... Custo. Porque os Estados Unidos, nós tivemos... É um outro grande tabu que a gente tem, falar ferroviário, é monopólio natural. Não faz sentido um cara colocar uma ferrovia do lado da outra. No norte dos Estados Unidos, nós temos algumas cidades que eram abastecidas por mais de 20 linhas concorrentes de trem, né, de ferrovias, porque o volume de carga é muito grande. É aquilo que o Eliezer está batendo desde o começo do programa. Cara, pode fazer hidrovia, ferrovia, pode fazer transporte que for, a gente vai ter carga para isso. O Brasil é um grande produtor nacional. É o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo, vai produzir muito. E a gente importa muito também, então a gente tem que distribuir essas mercadorias para dentro do Brasil, não só de caminhão, que vai melhorar até a qualidade de vida do caminhoneiro, que é o que ninguém fala. A ferrovia e a cabotagem não vai tirar o emprego do caminhoneiro, que foi uma discussão muito feita na época. Vai tirar até o erro estratégico de chamar de BR do Mar o projeto da cabotagem, né? Aí deu a ideia de que ia substituir a BR rodoviária pela cabotagem. Mas não, você vai melhorar a qualidade de vida do motorista de caminhão, porque não vai precisar mais ficar 5 dias na estrada. Ele vai fazer viagens mais curtas, porque tanto a cabotagem como a ferrovia
não tem capilaridade, vai precisar de um caminhão para tirar do porto, para tirar lá do terminal ferroviário e levar para a indústria, levar para algum lugar. Ou seja, esse caminhoneiro ele vai fazer mais viagens curtas com mais valor agregado. O caminhoneiro vai ganhar mais dinheiro se ele trabalhar, se a gente usar um sistema multimodal, que é o que tem que fazer. Trabalhar em conjunto. Trabalho em conjunto, ferrovia, hidrovia, né? A mesma coisa para a cidade. Não é o metrô que vai resolver a cidade, é você ter a integração da bicicleta com o metrô. Sem megalomania, né? Sem megalomania. Vamos fazer pedacinhos pequenos. Vamos fazer Xangai. Vamos fazendo os pedacinhos até daqui a pouco quando a gente vê tá grande. Então, tá vendo Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro? Tá vendo? Entendeu? Pra ficar botando uma linha só daqui a não sei quantos anos. E cadê a linha 3? Não, o Rio de Janeiro tem, assim, eu vejo a Baía de Guanabara falando, cara, por quê? Porque tem a barca, né? A travessia Rio-Niterói. Sim. Quando criaram a ponte Rio-Niterói, foi uma obra do DNR, né? O pessoal falou, vai acabar com a barca, meu Deus. Não, a barca é utilizada. Quantas vezes eu fui de barca pra Niterói? A barca continua com o show do Van do Cover, continua funcionando tudo. Tem pra Paquetá, mas não tem pros outros municípios que estão dentro da Baía de Guanabara. Eu falei, cara, por que não criar? Tinha uma ideia, né, de fazer um barco que existe tecnologia. Na Austrália tem, que você saindo... fazer uma ligação para Barra da Tijuca. Fazer um terminal aquaviário na Barra da Tijuca e levaria você a Santos Dumont e tal. Legal, sim. Aí empacou, tem veículo para isso. Onde tem? Na Austrália, vai em Sydney. Na Baía de Sydney tem uma linha de transporte aquaviário lá que não é só uma travessia, né? Ela faz você com cartão, esqueci o nome, não é o Oyster, não. O Oyster acho que é o inglês. Aqueles cartões de transporte que você usa toda a rede de transporte da metropolitana de Sydney. Então você usa qualquer um. Você vai lá no cartão, passa e vai usando. Você usa aquaviário, ferroviário, ônibus. É mó barato, sim. O VLT, né? Ela também tem pra praia, lá pra Bondi. Então você tem essas possibilidades. E tem uma embarcação que você sai porque tem um passeio. Tem um negócio que, tipo, você paga até onde você vai. Não tem um negócio desse? Que, tipo, você pega eu peguei um cartão assim, aí eu vou até a estação tal. Então eu pago só o proporcional até aquela estação. Se eu vou andar mais, eu pago mais. Se eu ando menos... Você vai por zonas. Eles vão fazendo zonas quanto mais distante. E é interessante que é a versão invertida nossa. Aqui, quanto mais pobre, mais distante do centro do distrito, né? Lá, muita gente, o cara quer morar melhor, numa casa. Ele mora mais longe. Você mora mais longe, cara. O terreno é mais barato, o bairro, aqueles bairros mais subúrbio, né? Sim. Aí você paga, você mora mais longe, mas você paga mais... E é um trem por exemplo, no caso de trem lá, média velocidade. Ele vai a 80, aí numa área não muito adensada, você vai a 120, então ele chega para trabalhar, pega um livro, vai ler o jornal, Qualidade de vida é muito superior. Vai ver um vídeo do Brasil Paralelo. Vai lá. Lembrando que nos nossos planos agora você pode fazer download, inclusive, em todos os 3 planos. Nem precisa de internet, você já pode só baixar o chão. Exato. Vem no metrô, vem no trem, vem em qualquer lugar. Isso aí. Muito bom, né, Arthur? Bom, muito excelente. Eu queria aproveitar, né? Primeiro para agradecer os nossos convidados, né? Queria saber como é que a gente encontra vocês nas redes sociais. E uma palavrinha final, porque a gente já ouviu tanto problema nesse podcast. Tá todo mundo até desanimado. Eu acho que tem um pouco a ver com essa última resposta de vocês e tal. Qual que seria uma solução pro Brasil, né? A gente vê todos esses problemas da nossa malha. Tão simples, gente. Mas algo que a gente pode, talvez já de imediato, começar a pensar ou... Sabe, pra gerar um mínimo de esperança aí nesse final de podcast, né? Primeiro, a rede social de vocês. Bom, a minha é Eliezer H_Bulhões, mas também pode ser o Sr. Fusca, né? Que eu atendo. É muito melhor o seu perfil do Sr. Fusca. É muito melhor, Sr. Fusca, vai aparecer os dois o Sr. Fusca, @ Sr. SR Fusca junto, né? Ele é muito melhor. Eu atendo mais rápido até ele, assim. Era da minha mãe. Um Fusquinha da minha mãe, o Xodó, né? Todo mundo, quem conhece sabe, né? A historinha dele. Então, uma pro futuro, né, pra gente. Primeiro é sair um pouco das redes sociais e buscar aquilo que a gente tá falando. Você mudar um pouco a sua realidade. Junta com o seu vizinho, começa a querer mudar, vamos lá, microacessibilidade. Não cai no canto de sereia de que, vota em mim porque eu vou fazer um trem-bala, eu vou fazer tarifa zero. Não existe isso, gente. Todo mundo, essa história já foi contada N vezes. Pega lá, você vai ver que o cara já falou isso 500 vezes e não funciona.
sai um pouco do esperar que alguém faça por você. E a mobilidade, quem mais fez pela mobilidade no Brasil nos últimos 10 anos foi o celular, tá, gente? Quem mais mexeu, revolucionou foi o celular. Em que sentido? No sentido que você começa a ter, o usuário ter a informação. Você começa, por exemplo, se não tivesse celular, não teria Uber. Começa por aí. Então, As melhores cidades brasileiras, os sistemas de transporte são justamente aqueles que usam um sistema de GPS para saber que hora que o ônibus vai passar no ponto de ônibus. Então não é uma lógica de vamos fazer um ponto de ônibus bonito para abrigar as pessoas. Não precisa nem ter ponto de ônibus. Se você sabe que o ônibus vai passar tal horário ali naquele lugar, você se organiza. Então, o celular é uma ferramenta fantástica. E o celular tem trânsito no local também. Isso. Você Você sabe trânsito. O celular é a ferramenta do futuro. É o que revolucionou o transporte. Já tem acontecido, né? Coisa boa. E você, Adriano, como é que a gente encontra você? Me encontra no ADR Paranaíba, que é o meu Instagram, e eu tenho um podcast chamado Transportar é Preciso, porque quando a gente terminou o livro, a gente falou assim, pô, ainda faltou tanto assunto, né, Eliezer? Pô, tem tanta coisa, e a gente sempre tá aí, vamos fazer uma continuação, em vez de fazer um segundo livro, vamos fazer um podcast que a gente bate papo lá e tal. É no O Eliezer YouTube? sempre tá lá, tá no YouTube, joga Transportar é Preciso, acha fácil, somos Spotify. distribuídos, está no Spotify, YouTube, vários... O Instituto Miss Brasil está distribuindo agora também, então estamos com muitos parceiros distribuindo. Está sendo uma aceitação muito grande do pessoal da área do transporte, pessoas da área do transporte, porque às vezes não pode falar, né? Porque senão perde o emprego. Aí, escuta o Adriano aqui, escuta o Eliezer. Não, eu adorei que o transportar é preciso, é uma alusão a navegar é preciso, viver não é preciso, né? No sentido de que é preciso, é necessário e é preciso no sentido de precisão mesmo. E o Brasil Ficou muito precisa bacana. dos dois sentidos. É necessário Exatamente. e nós temos que ser mais precisos. Mais preciso. Arrasaram, ainda tem uma veia poética no negócio. Terminou com uma Ganhou de uma- pio aqui. Um Pessoal, plot muito twist obrigada, um plot twist. Muito obrigada pela presença de vocês. Penso ter sido muito útil. Tô imaginando o menino que tem que fazer redação do Enem sobre transporte, sabe? E ele agora já tá muito preparado pra poder Resolva escrever. o problema da malha Do mundo. rodoviária no Brasil. Ele já, assistiu ao Conversa Paralela e já sabe tudo. Já tem mais indicações. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Obrigada pela participação. Foi um prazer. Gente, Obrigado, Valeu, gente. obrigado. até a próxima semana. Até, meu povo.